Boa noite. Você está assistindo o programa Ciro Evangelista, a Ciência e a Bíblia. Assine, compartilhe e dê o seu like. Texto em espanhol com tradução simultânea. O assunto de hoje fala sobre as vestimentas de Adão antes da queda. Adão e Eva com vestimentas especiais antes da queda. Las vestimentas brilhantes de Adão e Eva antes de pecar contra Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 7, está escrito assim: E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron delantales. A Bíblia nos mostra aqui que eles tiveram os olhos abertos quando pecaram. Aí é que eles ficaram nus. Aí é que eles viram que estavam nus. Eles não estavam nus antes do pecado. Nós vamos ver agora que a palavra de Deus fala detalhes sobre isso. No Salmo 8, 4 e 5, está escrito o seguinte: Que es el hombre para que tenga de él memoria, el hijo del hombre que lo visites? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Está dizendo assim o texto de Salmo. Agora aqui começa a gente ver como que as vestes eram especiais. Pois, le has hecho pouco menor que os ángeles. Eles foram feitos, os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos. E coronaste-lo de glória e de lustre. Deus o coroou de glória e de honra. Foram coroados de glória, vestidos. A palavra em hebraico aqui, ater, tem a letra hebraica da direita para a esquerda. Ater. O Ayin, primeira letra, a segunda tet, terceira resh. Ater significa coroado. O homem foi coroado. Outras versões dizem foram cobertos, foram cercados. Deus, quando criou o homem, cercou de glória. A outra palavra é hebraico, radar. O ret, o dalet e o resh. Dalet e resh. Radar, que significa de glória. Eles foram cercados de glória. E a última palavra diz kavod. Kavod significa de lustre, brilhantes. Kavod, kaf, o beit, quando tem um pontinho aqui dentro, chama beit. Quando não tem, veit, kavod. E o vav, essa letra do meio aqui, e a outra, dalet. Kavod, lustre. Então, quando Deus criou o homem, na língua hebraica, está dizendo, a língua original, o cobriu, o cercou de glória e de honras. Deus não criou o homem nu no jardim, colocou no jardim nus, não. Por causa do pecado, foram abertos os olhos deles, eles viram que estavam nus. Imagina Adão colocando o nome em todos os animais sem errar nenhum. Não podia ver que estava nu? Não, ele não estava nu. Estava coberto de honra e de glória. Deus não fez Adão e Eva nus, colocou brilho de honra e de glória. Vamos ver mais adiante. No Êxodo, capítulo 34, 29 a 30, diz o seguinte: E aconteceu que, descendendo Moisés del monte Sinaí, com as duas tábuas do testemunho em sua mão, olha, Moisés está descendo do monte Sinai com
com as 2 tábuas do testemunho, tábua do mandamento em suas mãos. O que aconteceu com ele quando estava descendo o monte? Monte Sinaí, em letras vermelhas aqui. Mientras descendia del monte, enquanto descia do monte, não sabia ele que a tez de seu rosto resplandecia. Ele não sabia que o seu rosto resplandecia, brilhava. Quando Moisés descia do monte lá, Sinaí, com as 2 tábuas da lei em sua mão, o seu rosto brilhava, mas ele não sabia. Alguém descobriu que o seu rosto brilhava. Por que o rosto de Moisés brilhava? Olha aqui o que diz o texto aqui. Depois que houve com ele hablado, depois que Deus falou com ele, ele falou com Deus face a face, seu rosto brilhava. Olha, se Moisés, uns minutos falando com Deus face a face, seu rosto desceu brilhante, imagina Adão e Eva, que Deus visitava todos os dias no jardim, na viração do dia, quando encerrava um dia e começava um novo dia, Deus estava lá, ali pelas 6 horas da tarde. O dia começa no hebraico, na Bíblia, né? Começa às 6 horas da tarde, quando o pôr do sol, quando nasceram as primeiras estrelas no céu, começa um novo dia. É nessa hora que Deus ia falar com Adão e Eva. Todos os dias, no virar do dia, acabava um dia, começava o outro, Deus estava lá falando com Adão e Eva. Ora, se Moisés, né, uns minutos que falou com Deus, seu rosto brilhou, imagina Adão e Eva, Deus ia falar com Adão e Eva pelados, sem vestimenta nenhuma, nus? Não. Estavam cobertos de vestiduras brilhantes, resplandecentes. E olha o que aconteceu aqui. E mirou Arão e todos os filhos de Israel a Moisés. E olhou Arão e todos os filhos de Israel a Moisés. Ele estava no pé do monte, quando Moisés desceu, eles viram lá, eles olharam para Moisés e viram o quê? E aqui, la tez de su rostro era resplandeciente, a face, a pele do seu rosto era resplandecente. E o que aconteceu? E tiveram medo de chegar-se a ele, tiveram medo de aproximar-se de Moisés. Por quê? Porque o seu rosto brilhava, resplandecia. Ele havia estado com Deus. No livro de Atos, 16:31, Hechos, livro de Atos, e ellos dijeron. Isso aqui está falando daqueles homens lá, Paulo e Silas, né? Quando o carcereiro perguntou, o que faremos, irmãos? Ele disse, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Mandaram que eles crescem em Jesus e seria salvo. Não que tivesse ido nem nada, mas que no Senhor Jesus seria salvo ele e a casa deles. E o carcereiro foi salvo com toda a sua casa. Você que está nos ouvindo, você pode ser salvo também. Se você abandonar os ídolos e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Que Deus abençoe a aplicação da sua palavra em nossos corações.